Prontinho, começamos nossa gravação. Estamos aqui na aula do dia 30 de setembro, na componente de metodologia e prática do ensino da matemática 2. Hoje, a gente está aqui num ambientezinho tradicional, depois a gente disponibiliza essa construção para vocês lá no YouTube, tá bom? Para vocês acompanharem, depois eu coloco o link lá no AVA, tá? Boa noite. Hoje a gente vai dar início às apresentações das atividades do segundo semestre, tá? Hoje apresentam Vitor, Sabrina, José Nelton, João Vitor e Maiane. Basicamente nessa ordem. Se faltar alguém aí, a gente redefine a ordem, tá? Vou passar aqui a palavra para Vitinho e vamos tentar ver se a gente consegue fazer 3 apresentações, aí a gente faz uma discussãozinha e depois a gente faz a discussão dos 2 últimos. Pode ser? Tranquilo? Sabrina está chegando. Pode sim, professor. Por mim, tranquilo. Vamos tentar ver se a gente faz em bloco. Tá gravando já, viu, né? Viu? Gente, já tá gravando. Vamos lá. Pode começar. Então, boa noite a todos. Eu fiquei responsável para apresentar o capítulo 2 do livro didático sobre funções. E aí eu construí esse desenho didático pensando no ensino remoto. Então, a princípio, quando a gente entra no ambiente, a gente já se depara com o cardzinho de matemática, no primeiro ano no ensino médio, com os horários das aulas. Então, nós temos aqui, a princípio, que as aulas são nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Na segunda, uma aula de 50 minutos, das 7h50 às 8h40. E nas quintas-feiras, são 2 aulas, que são de 7h50 às 9h30. Então, eu começo aqui me apresentando, falando, tendo esse contato inicial com a turma, que é importante para interagir. Aí eu falo sobre o ambiente e como iremos abordar o componente curricular matemática com o estudo de funções. Dou as informações relativas a que o livro didático está disponível na plataforma. E nessa plataforma vai ter as atividades avaliativas e não avaliativas, as mídias digitais e também os recursos que são utilizados na nossa comunicação assíncrona, que vai ser basicamente o link do nosso grupo do WhatsApp, um fórum de discussões e, se necessário, também o e-mail. E aí vão ocorrer as discussões das atividades e também avisos que poderão ser postados tanto aqui dentro do ambiente quanto lá no grupo do WhatsApp. E aqui, de início, eu falo assim, que com este novo formato, nós perdemos um pouco da nossa proximidade e da oportunidade de conhecer as pessoas mais de perto. Então, aqui eu já sugiro que nesse ambiente, nesse espaço aqui do mural, nós compartilhemos aqui os principais gostos, hobbies, seja ele música, esporte, filmes, séries, livros, poesias e atividades que o aluno ou o professor gostem de desenvolver. E aqui eu já deixo 2 músicas que eu gosto, que no meu particular eu gosto de ouvir, que é uma do Titãs e outra da Lorde. Então, acho importante trazer esses aspectos para dentro do ambiente, do desenho didático, para justamente observar os gostos dos alunos e também, se possível, utilizar algum dos exemplos, das atividades que eles praticam, para exemplificar alguma situação na aula, trazendo essa maior proximidade entre professor e aluno. E aí, partindo para os aspectos das atividades, eu dividi em tópicos. Então, já comecei a criar aqui o Matematicando. E o que vai ter acesso aqui? Vai ter acesso ao livro didático da turma, o fórum de dúvidas e também nossos meios de comunicação. E aí está especificado aqui o link do nosso grupo do WhatsApp, o link da nossa aula síncrona, o link do Instagram da turma, que vai ser um projeto que vai ser desenvolvido com eles, e o meu e-mail de contato. Quando entramos
no Instagram da turma, eu nomeei com o mesmo nome do tópico lá que fala Matematicando 321. E aqui na bio eu já informei que somos uma turma de alunos do ensino médio buscando tornar a matemática mais divertida e inserida no nosso cotidiano. Então, as publicações aqui foram genéricas, que neste ambiente a gente podia utilizar os assuntos que vão ser trabalhados no conteúdo de matemática em todo o livro didático, não só com o conteúdo de funções. E aqui podem ser lançados desafios, vídeos produzidos pelos alunos, cards informativos, curiosidades. E voltando lá para as atividades a serem desenvolvidas, a gente tem aqui o segundo tópico, falando tornando a matemática interessante. Isso seria apresentado a eles em algum momento da aula síncrona. E aqui a gente fala aqui: oi, pessoal, sabemos que cada vez mais estamos conectados em rede. Sabendo disso, utilizaremos a plataforma do Instagram para a divulgação dos conhecimentos tratados no desenvolvimento deste capítulo. E aqui eu já informo o Instagram, e aí eu falo também que estes posts poderão ser através de cards para publicação, Reels, que é um formato de vídeos do Instagram, e também os GTVs, que são vídeos mais longos. E aí os temas para serem desenvolvidos nessas publicações para o nosso Instagram, ele seria baseado no conceito de funções, curiosidades e aplicações no nosso cotidiano. E aí, escolhendo o tema, nós nos comunicaríamos, estamos através do WhatsApp, tanto no período síncrono, e também aqui dentro do ambiente, na parte de fórum de dúvidas, para trabalhar essa construção desses vídeos. E aqui eu já informo que a apresentação dos posts, ela ocorre somente no final deste capítulo. Então, aqui eu já sugiro alguns vídeos, tanto do Instagram, alguns modelos do Instagram, tanto alguns tutoriais do YouTube ensinando a utilizar plataformas gratuitas para a construção de cards e também de vídeos. Então, aqui eu trago um primeiro exemplo, que é um vídeo bem bacana do Instagram, falando sobre o comportamento das funções. É um vídeo simples, onde o bonequinho imita, através de uma dança, o comportamento dos gráficos das funções. Aí são exemplos para eles utilizarem na parte de construção desses vídeos que são elaborados por ele. Eles apresentam a mim, depois a gente faz essa postagem justamente para a ideia que esse Instagram fosse de divulgação da escola. Então, haveriam os professores de matemática e os professores em si trabalhariam em conjunto nessa parte de construção e socialização do conhecimento. E aí, tornando de volta para o ambiente, nós vimos aqui a semana 1. Fantástico. Que ocorre de 4 de outubro a 8 de outubro. E aí, nessa semana 1, tem aqui um encontro síncrono. Eu dividi cada encontro assim, em um tópicozinho para ficar mais organizado. E aqui tem um encontro síncrono de 4 de outubro, que essa aula é a aula inicial da disciplina, e foi essa aula que eu fiz o vídeo, que vai ser avaliado. E aqui eu não consegui dividir o capítulo do livro didático, porque o site disse que o arquivo tinha mais que 100 MB, então foi complicado para dividir essa parte. E aí sempre inicio aqui com o link da aula síncrona e um pouquinho do que vai ser trabalhado. E aí, aqui tem um vídeo. Aí, falando um pouco mais sobre o encontro síncrono do site... Aí, pronto. Peraí, me atrapalhei um pouco. Aí, a atividade assíncrona da aula síncrona de 4 de outubro é uma lista de exercícios que eles podem fazer essa comunicação através do WhatsApp. E aqui tem um arquivo Word editável que eles vão, se preferirem, eles podem escanear, podem tirar uma foto, anexar nesse arquivo para que eu possa fazer a correção. Aí, na aula do dia 7 de outubro, que é outro encontro síncrono, já inicia aqui também com o link da nossa aula. A correção dos exercícios, os esclarecimentos de dúvidas ocorrem também no início dessa aula. E aí a gente volta para trabalhar com o conteúdo de funções, falando sobre o estudo do domínio, contradomínio e imagem de uma função. E aí, durante essa aula, para não carregar muito exercício para casa, eu vou tentar resolver esses exercícios da página 42 a 47, alguns
durante a aula, e já vou acompanhando a participação dos alunos e o desenvolvimento do conteúdo programático. E aqui eu já falo um pouquinho da atividade assíncrona, do dia 7 de outubro. E aqui fala um pouquinho, eu sugeri 2 vídeos que falam sobre a história da função, e eles vão produzir uma síntese falando sobre essa construção das funções, das ideias de funções e os conceitos relativos a isso. E ainda sugiro aqui, numa abazinha, vídeos para complementar, às vezes algum aluno não conseguiu se identificar com a metodologia que eu empreguei na aula, e aí tem alguns vídeos que sugerem por meio de complementar o desenvolvimento do conteúdo programático. E aí na semana 2, que vai de 11 de outubro a 15 de outubro, temos aqui o link também na nossa aula, e o conteúdo a ser abordado. Então, aqui já tem também a atividade assíncrona, que é relativa a isso, que eu já fiz aqui uma pergunta, que explica aqui um pouco sobre o uso do software do GeoGebra, e essa resposta vai ocorrer no momento assíncrono, e vai ser através deste ambiente mesmo. Então, tem os vídeos ensinando a eles montarem, acessarem o GeoGebra, e aqui tem as coordenadas que eles deverão colocar dentro deste ambiente. E aqui eles vão me informar que cada coordenada aqui, a coordenada A, B, e eles vão me informar onde estão localizadas essas coordenadas através do comentário aqui nessa pergunta. Na aula de 14 de outubro, já inicia de novo com o link da disciplina, e depois fala aqui sobre, eu juntei 2 tópicos que são interligados, que é o gráfico de funções e análise dos gráficos de funções. E nesse encontro síncrono, isso seria trabalhado. E aí, na atividade assíncrona, eu falo um pouco sobre exercícios das páginas 56 e 57, e aqui eu já falo que o prazo será de 1 semana, e esta atividade poderá ser entregue até o dia 20 de outubro, às 23h59. Ela é entregue até o dia 20 de outubro, porque a defesa ocorre na aula do dia posterior, que é na quinta-feira, das 7h50 às 9h30, e ocorre a defesa dessas questões. Então, será sorteado, e os alunos vão defender essas questões para justamente acompanhar esse processo avaliativo. Não só deles, mas também se eles estão conseguindo compreender o conteúdo, se está conseguindo desenvolver o conteúdo programático de forma adequada. E aqui, já que foi trabalhado no dia 11 o conteúdo de plano ortogonal, eu coloco um videozinho bacana para no momento assíncrono eles visualizarem, e aqui tem algumas curiosidades de como surgiu o plano cartesiano. E aí eles podem comentar e interagir também através deste ambiente. Aí, passando esse período, no encontro síncrono de 18 de outubro, novamente inicia com o link da nossa aula síncrona, e trabalhamos o capítulo 2 de funções, falando sobre o tópico de funções injetora, sobrejetora, objetora. E a atividade assíncrona do dia 18 é a construção de um mapa mental, e aqui tem todas as informações necessárias, e aqui eu já sugiro alguns vídeos, tanto sobre as funções em si, tanto sobre o processo de construção de um mapa mental. E aí, no encontro síncrono de 21 de outubro, eu vou tratar das defesas das questões que foram desenvolvidas por eles. E como encontro, como atividade assíncrona do dia 21 de outubro, eu sugiro um podcast, que eu achei bem bacana quando eu fui pesquisando alguns podcasts sobre matemática. Então, já que o próximo tópico de ser trabalhado é função afim, função quadrática, tinha um podcast, um episódio específico sobre polinômios, e ele falava sobre polinômios de grau 1 e de grau 2, que são justamente as funções afim e quadrática. E aqui, nesse ambiente, eles poderiam fazer breves comentários sobre este podcast, e se eles conhecessem algum, eles poderiam divulgar aqui com os colegas também. Aí, na semana 4, no encontro síncrono, dia 25 de outubro, é novamente uma aula
sobre a apresentação dos mapas mentais sobre funções injetora, bijetora ou sobrejetora. E aí, como sugestão do encontro da atividade assíncrona, ver alguns vídeos sobre as funções que serão trabalhadas na aula posterior a esse período que eles ficam em atividade assíncrona, que são as funções inversa e a composta. Aí, no encontro do dia 28 de outubro, eu faço essa aula expositiva sobre funções, que é função inversa e função composta, e passo uma atividade assíncrona, que são as resoluções da página 62 e 63, e elas podem ser resolvidas em dupla. E a dupla realizará as defesas dessas questões no dia 4 de novembro. Então, prosseguindo na última semana, que é a semana 5, no dia 1º de outubro, que é a entrega justamente daqueles posts construídos para o Instagram da turma, a gente vai visualizar esses posts, vai comentar os posts dos colegas um do outro, e como atividade assíncrona do dia 1º, e com essa visualização dos posts dos colegas, eles vão poder relacionar esses conteúdos e vão fazer um comentário do conteúdo já visto. E eles podem relacionar com outras disciplinas que trabalham este viés de aplicação de funções. Eles podem relacionar aqui nesse comentário aplicações na física, na química, na biologia, e eles vão postar esse comentário nesta aba aqui, neste tópico de pergunta. E como último encontro, é a defesa das páginas das questões 62 e 63, e a partir disso, eu não achei muito necessário assim, trabalhar o último tópico do livro didático, que falava da conexão tecnológica, porque já foi trabalhado o conteúdo de GeoGebra anteriormente. Então, poderia ser visto somente como consulta de informação, mas essas questões de GeoGebra já foram trabalhadas num tópico anterior. E esse foi meu desenho didático, professor. Excelente, meu querido. Excelente, perfeito. Eu só vou te sugerir uma coisa, mas é muito pequenininho, não tira a qualidade do seu trabalho. Quando você coloca essa sugestão do mapa mental, eu vou te sugerir trabalhar com os alunos as questões relacionadas ao mapa conceitual. Porque o mapa mental, ele é muito, como é que eu vou dizer assim, decoreba. Sim. Entende? A ideia do mapa mental, ela é muito mnemônica, né? A ideia mesmo de você... É uma coisa mais resumida, né? Isso, é uma coisa mais resumida, é uma coisa para guardar na memória. O mapa conceitual, eles podem produzir os conceitos associados a essas funções. Sim. Aí eu poderia já indicar o CIMAP Tools, que Raidal usa bastante. Exato, exatamente. Você pode trabalhar com alguns softwares específicos. Claudinha também trabalha muito com alguns deles. Sim. Tem softwares específicos. Ou você pode fazer, não sei, aí você poderia ver a questão criativa deles, né? Também tem o Canva, professor, que é bem bacana. Isso. Então, a ideia seria trocar aí a ideia de mapa mental para mapa conceitual. Se bem que você diferenciou os dois, né? Porque o conceitual vai trabalhar exatamente a construção dos conceitos, e não vai ser uma coisa só de memória, entendeu? De memorização. Sim. Só isso, o resto... Obrigado, professor. Boa. Eu vou dar só uma olhada na aula. Você já mandou o link para mim, né? Eu vou dar uma olhada na aula para fechar aqui, mas ficou excelente, viu? Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas aqui que comentaram. Tem aqui ensino remoto, o processo de comunicação está tranquilo, a interface do conteúdo também, a perspectiva da interface avaliativa também está ok, só falta mesmo eu ver a questão da videoaula. Certo, professor. Obrigado. Viu? Beleza. Vamos lá, Sabrina. Abra sua telinha aí. Antes de mim não tinha alguém, não? Não consegui te ouvir.
Antes de mim não tinha outra pessoa para apresentar, não? Eu acho que você é a próxima. Depois de Vitinho, é você. Na minha organização aqui, é você. Função afim. É isso mesmo. Só um instante, viu, professor? Agora tá tão pequenininho, você não Assim, consegue. Aí, peraí. mudou, né? Tá dando para ver. Certo. Então, gente, esse Mas é a vocês estão apresentação. sabidos com esses negócios, né? Depois vocês me ensinam a fazer isso aí. Essa é a apresentação do meu desenho didático, eu fiquei com o capítulo 3, que trata de função afim. Então, eu iniciei aqui no mural, fiz aqui dois avisos, né? Um com os horários das aulas síncronas, com um link permanente. Então, vou usar sempre esse mesmo link. E as minhas aulas serão na Eu só quarta não e estou na conseguindo sexta. te ouvir, Sabrina. Tá Já muito baixo melhorou? o seu som. Melhorou? Ainda tá baixo para mim. Não sei se é meu computador. Pessoal, aí pode dar um feedback se o meu áudio tá ok pra Tá todo um mundo. pouquinho baixo mesmo. Tá, o som dela tá Deixa eu bem só baixo. ver aqui se eu consigo encontrar aqui um fone, professor, pra ver se melhora. Eu ouço você sussurrando. Nossa, eu não sei por quê, porque tava bem o áudio, agora assim. Talvez é seu tom de voz mesmo que é Já é baixo. baixo mesmo. Eu vou colocar o fone aqui, aí vocês me falam. Eu acho que agora vai melhorar. Com o Pelo fone menos agora deu um. melhorou? Ficou melhor, professor, com o fone? Tá, bote o fone um pouquinho mais perto e aumente esse trenzinho aí. Não faça uma maldade dessa com seu professor, não, que a miopia, eu já sou jurássico e ainda míope não tem condição. Ah, tá. A questão da fonte aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aumente esse trem aí, Assim. pelo menos, pra gente poder ver. Eu não Pronto. consigo dar zoom mais do que isso aqui. Não consigo aumentar. Não, aí dá pra gente ver. Fique tranquila. E o som Vai, agora tá ok? O áudio, tá, quer dizer? melhorou. Vê os meninos aí, as meninas que estão Melhorou, ouvindo. professor. Melhorou. Certo. Então, pessoal, como eu estava falando, no mural aqui coloquei dois avisos. Um com o horário das aulas síncronas e um link permanente. Então, eu usarei esse mesmo link nas duas aulas semanais. Uma será na quarta, uma aula de 50 minutos, e na sexta, duas aulas de 50 minutos. E aqui eu inicio trazendo uma mensagem de boas-vindas, falando como será o acesso aos conteúdos, às atividades, e como que eles vão interagir, tirar dúvida aqui através do fórum e do grupo do WhatsApp também, e podendo também essas dúvidas serem sanadas nos encontros síncronos. Aqui na parte da atividade, gente, vocês estão aí, é porque eu não estou mais ouvindo. Foi eu cair da Sim, dá para reunião. ouvir perfeitamente, Ah, tá. Sabrina. Pode continuar. Ah, tá. Pode Pensei que eu continuar, tinha caído. Sabrina. Pode Pensei que eu continuar, tinha tá tranquilo. caído. Então, nessa parte das atividades, eu iniciei lá colocando material didático, que é o livro em PDF, e também um fórum interativo lá para eles colocarem perguntas, questionamentos ou algo dessa natureza. Eu separei aqui semanalmente aqui os conteúdos. Então, na semana aqui que eu coloquei para iniciar no dia 27/9. Então, 27/1/10, eu coloquei aqui as atividades assíncronas. Então, essas atividades assíncronas, uma aqui que eu quero que eles façam, analisem essa questão. É uma questão meio para realizar em dupla, e ela é aquela tipo de questão construtiva, né? O que se quer resolver no problema. Essas questões para construir o conceito ou a noção
da função afim. E coloquei também um vídeo aqui sobre os conceitos iniciais, aqui tudo antes de eu dar a primeira aula, para eles já ficarem por dentro. E essa atividade do livro didático, eles só vão me entregar depois da minha primeira aula. Mas eu já coloquei aqui porque faz parte dessa semana. Então, nessa primeira aula do encontro síncrono, do dia 29, eu vou trabalhar a definição de função afim. Então, aqueles conceitos iniciais e também a parte da definição e também a estrutura do gráfico, a representação geométrica, na verdade. E essa aqui é a gravação da aula que eu coloquei aqui, a gravação dessa aula do dia 29, que é uma aula de 50 minutos. Eu gravei e anexei aqui a gravação. E para o encontro do dia 1º do 10, eu coloquei nessa aula a correção das questões do livro didático que eu pedi inicialmente. E também eu vou dar o conteúdo de estudo do gráfico da função afim. Então, com essa correção do livro, eu vou perceber na interação deles, basicamente, como é que eles estão, né? Se estão compreendendo, se estão tendo dificuldade a partir dessa resolução. Aqui, da segunda semana, eu também separei aqui as atividades assíncronas. Aqui já foi um pouco mais... um pouco diferente a atividade. Eu pedi para eles ler essa história em quadrinhos, né, que tem todo um contexto aqui, que apresenta um problema de função afim, só que em forma de quadrinhos. Então, eles vão ler essa história, e além de ler também, eles vão ver esse tutorial que eu coloquei aqui, do Google, como que se cria essa história usando o Google, o Jamboard, né? Então, eu quero, então, eu pedi aqui para eles que eles façam isso nessa atividade, eles criam uma história em quadrinhos, elaborem, na verdade, que envolva um problema de função afim. Tem também a questão da representação gráfica nessa semana. Eu mandei um vídeo para eles verem como é que faz essa representação no GeoGebra, e eu peço uma atividade assíncrona para eles fazerem esses gráficos, né? E postarem também na plataforma. Pronto. Agora aqui a aula do encontro síncrono, 6/10. Então, em 6/10, o conteúdo vai ser o tópico estudo do sinal da função afim. Em 8/10, vai ser conteúdo também sobre inequação do primeiro grau. Nessa semana aqui, de 11 a 15/10, venho aqui nos anexos da atividade assíncrona. Nessa atividade, eu peço para eles resolver uma página do livro didático e também naquele mesmo sistema também que Vitor apresentou, né? Que a gente pensou em sortear a questão meio que surpresa, né? Para eles ficarem apreensivos, ver qual é a questão que eles vão apresentar na resolução no dia do encontro síncrono. Aí vem 20/10. Gente, eu me perdi aqui, eu estava nessa, né? 13/10. Desculpem. Na aula de 13/10, essa aula aqui, na verdade, vai ser apresentada por eles, que vai ser a apresentação lá das histórias em quadrinhos, lá que eles vão apresentar para mim nessa aula aqui. A criação deles, né? 15/10 é feriado, então não coloquei encontro síncrono. A semana 18/10 a 22/10, como as atividades também, eu solicitei questões do livro didático, então para trabalhar bastante, eu acho importante
usar o livro didático por completo, essas questões, eu acredito que ajudam bastante. No encontro síncrono, não é essas correções do livro. No dia 22 é o encerramento da componente. Eu vou fechar a componente. Então, nesse dia 22, vai ser basicamente um feedback. Eu vou ouvir eles sobre como foi para eles o aprendizado, a questão, se tem sugestões, melhorias, essas coisas. E também vou dar meu feedback para eles também sobre como foi a componente. E encerrei aqui, gente. O meu capítulo tinha poucos tópicos. O meu desenho didático Sabrina. foi isso. Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui rápido da sua apresentação. Para mim, está tranquilo a questão do desenho didático para as características do ensino remoto. Eu só não consegui ver como é que vai ser essa comunicação assíncrona entre vocês. Pelo menos na apresentação você não deu uma ênfase nisso. Se eu tiver equivocado aí, você vai me corrigindo, tá bom? Eu coloquei como fórum aqui, essa parte do fórum interativo. E também no mural tem os links do grupo do WhatsApp para eles entrarem. Entendi. E sugeri também que eles mesmos falassem nos encontros síncronos também, caso não quisessem ser por essas interfaces. Entendi. Agora sim, comunicação coletiva, para mim está tranquilo. Interface do conteúdo também está massa. E eu gostei muito dessa discussão que você fez, buscando essa história em quadrinhos. Tá? Talvez fosse importante colocar só a referência, mas isso não tira a qualidade do seu trabalho, eu não estou avaliando isso, entendeu? Talvez só colocar a fonte daquela história em quadrinho para a gente respeitar a questão da autoria. Sim, sim. Tá? Ok. Fazer a menção de onde você tirou, só isso. Agora, a interface avaliativa. Como é que você vai avaliar? Não é avaliar do ponto de vista do instrumento, da avaliação. É avaliar como é que você vai avaliar que eles estão aprendendo função afim dentro desse ambiente. Isso, para mim, não ficou muito claro na sua apresentação. Eu consigo ver formas de avaliação que você pode utilizar aí, mas, para mim, você não expressa isso com... Nas correções, professor. Pode falar. Eu pensei na forma avaliativa no momento das correções, principalmente naquela hora lá da questão que eles vão apresentar o método de resolução que eles fizeram e também até das próprias postagens dos exercícios que eu peço também, vou analisar como que eles estão se saindo e nos encontros síncronos também durante essas correções. Dá uma ênfase nisso quando você estiver apresentando. Porque agora, quando eu te perguntei, ficou mais claro para mim, mas quando você estiver apresentando, faz esses links. Tá? Certo, professor. Beleza, mas ficou ótimo. Parabéns também, você também está de parabéns. Está de parabéns, junto com o Vitor. Aqui, para mim, está tranquilo, eu só vou... eu vou assistir a aula e vou só, no seu caso aí, pegar um pouquinho na questão da avaliação, tá? Ok. Que para mim fica mais claro quando eu te pergunto, mas seria interessante que você apresentasse isso nas conexões do seu próprio desenho didático. Mas, assim, tá bem construído. E vocês conseguiram, pelo menos essas duas apresentações de hoje, vocês já trazem uma proposta bem mais enriquecida do que a proposta do semestre passado. Parabéns, viu, gente? Sim, obrigada, professor. Vamos lá, João? João não, agora é Nel, né? Mas se ele quiser deixar passar na frente para não passar... Rapaz, esse pessoal está muito bom, viu?
Tô ocupado aqui com minha nota. Posso, professor? Pode, meu querido, gente, o espaço é seu. Tá show de bola. Todo mundo tá vendo aí? Tá vendo, professor? Tá bem Nossa, aí o pode tamanho? continuar. Ok. Sim, sim. Pronto, gente. Vamos trabalhar aqui com função quadrática, né? Na modalidade remota. Então, aqui é o meu ambiente. Então, a princípio aqui eu me apresento, né? Dou as boas-vindas à turma e vou avisando que o link das aulas síncronas é um link fixo, que eu já deixei aqui, lá no Zoom, e que teremos 4 aulas semanais síncronas. As aulas acontecerão segunda, uma aula de 50 minutos, na quarta, 2 aulas de 50 minutos, e na sexta, uma aula também de 50 minutos. Já deixei aqui reforçando, né, que temos um grupo de WhatsApp e que esse grupo vai ser o principal meio de comunicação, né, durante a parte assíncrona. Deixei aqui também já quais serão os conteúdos quais são as avaliações que serão realizadas para efeito de nota, né, de pontuação. Então, temos uma avaliação aqui na aula 1, uma avaliação 2, que é prática lá no GeoGebra, na aula 2, com valor 2. Uma avaliação também prática, lá na aula 3, com valor 3, e uma última avaliação. Lá no GeoGebra também, na aula 4, que tem um valor maior, 4. Essas avaliações, apesar de um volume, 4 avaliações, elas não são complicadas. Permite avaliar se o aluno aprendeu, mas não são complicadas, não. Aqui na parte de atividade, né, eu deixo um quadrozinho para informações e avisos para a turma, caso aconteça algum imprevisto ou algum aviso que eu precise fazer para a turma, eu posto aqui. Deixo aqui também um espaço bem importante aqui, é um dos nossos instrumentos de avaliação, um fórum de dúvidas e comentários. Os alunos podem postar as diversas dúvidas que eles tiverem sobre atividade, sobre o assunto, e eu vou estar avaliando essas postagens. Deixei aqui também material de estudo, né? Deixei aqui o nosso livro aqui, capítulo 4, lá de função quadrática. E deixei aqui também a aula, o material, né? Deixei aqui também a aula 1 gravada, 50 minutos. Já mandei o link para o senhor, professor. Aí vamos lá, aqui eu tenho minha primeira aula, né? Aqui a gente vai tratar da definição de função quadrática e dos zeros, né? Aí eu deixei aqui a parte do livro que fala sobre essa definição, sobre os zeros. E deixei também um livro lá do YouTube, do Ferreto lá, falando sobre essa questão inicial, esses conceitos iniciais da função quadrática. Deixei aqui também a parte do livro que trata sobre os zeros da função quadrática e deixei também um vídeo aqui falando sobre os zeros da função quadrática. É sempre importante deixar o vídeo e o material, porque muitas vezes o aluno se identifica mais com o ver, outros com a leitura mesmo. Então é importante deixar essas maneiras distintas de explicar o mesmo assunto. Então, aqui eu tenho uma atividade, apenas uma listazinha, retirada lá do livro, permite que os alunos pratiquem, né? Matemática, muitas vezes a gente aprende praticando, são algumas questõezinhas para eles resolverem. Não é avaliativa. Espera aí que passou um pouquinho aqui. E em cima dessa lista, né, eu coloco aqui lá no finalzinho dessa primeira aula, uma interação no WhatsApp. Eles vão, depois de resolver essa lista, eles vão postar lá no grupo do WhatsApp uma breve explicação sobre uma determinada questão. Eles vão escolher uma questão e vai comentar lá no WhatsApp sobre essa questão. Isso é eu coloquei pontuado exatamente para incentivar essa participação lá na parte assíncrona, né? Incentivar a participação lá no WhatsApp, no grupo. Aí nessa parte, nesse primeiro contato, que os alunos já começam a se adaptar, a utilizar,
essa ferramenta que vai nos auxiliar. E deixo aqui também que qualquer dúvida que eles tiverem a respeito do conteúdo ou das atividades, e a gente pode discutir tanto lá no grupo quanto no fórum de dúvidas. E essa atividade tem o valor 1, é só para incentivar mesmo essa participação. Aula 2, vamos tratar sobre o valor mínimo e máximo da função quadrática e o estudo do sinal. Ainda eu deixei aqui o material, né, parte do livro que trata sobre o assunto. E deixei também um vídeo aqui que fala sobre o assunto, né? E sobre o estudo do sinal, da mesma forma, deixei aqui a parte do livro que trata sobre o estudo do sinal. E deixei também um vídeo falando sobre o estudo do sinal aqui. Eu tenho aqui essa atividade 2 também, os alunos praticarem. Algumas questões sobre o assunto que a gente acabou de ver nessa aula, valor mínimo e máximo estudo do sinal. E temos uma atividade, essa atividade aqui é uma atividade avaliativa, tem valor 2. E a atividade para que os alunos coloquem algumas funções lá no GeoGebra. Antes disso, eu vou explicar aqui que eu deixei um tutorialzinho sobre o GeoGebra, para o aluno que não sabe ainda a manipulação básica do GeoGebra, eu deixei aqui um videozinho para que eles aprendam. E deixei atividadezinha basicamente para eles trabalharem já com gráfico, né, eles vão digitar lá a função que nós vamos dar, são 2 funções. Eles vão poder analisar um pouquinho sobre o comportamento, com cavidade para cima, para baixo, e trabalhar um pouquinho também com função composta, né? Quando eles fizerem uma função, a GOF, né? Nossa função G, nossa função F, eles vão ter esse contatozinho. E vão postar as conclusões que eles chegaram. O que é que eles observaram lá com essa atividade. Deixo também aqui, novamente, reforçando que nosso grupo de WhatsApp, qualquer dúvida, eles podem postar lá, e também lá no fórum de dúvidas e comentários lá. A aula 3 é sobre taxa de variação média e movimentos uniformemente variados, ou seja, trabalhar a função quadrática e esses conceitos da física, né? Então, deixo o material aqui, a parte do livro que trata sobre taxa de variação média e movimento uniformemente variado, e deixei também aqui um videozinho com essa relação entre função quadrática e taxa de variação média e movimento uniformemente variado. Um videozinho aqui, curtinho, 7 minutos. Essa parte aqui também tem uma atividade pontuada. Ela tem um valor 3, é uma lista de exercícios que trata o assunto que a gente viu até agora. E é atividade tipo padrão, mas os alunos não precisam responder todo, porque é uma lista bastante extensa. Tem algumas questõezinhas, eles precisam escolher, eles podem escolher apenas 4 questões, resolver e postar lá. E postar aqui no local aqui específico. No finalzinho dessa aula, eu vou utilizar uma parte do livro aqui, que pede para avaliar a unidade, né? A unidade está quase acabando, só teremos mais uma aulinha. E eu peço para que eles façam a avaliação da unidade, né? O que eles entenderam, o que eles aprenderam, o que foi estudado, a relação com a física e com o dia a dia. Eu vou pedir, não é uma atividade pontuada, eu vou pedir que eles postem essas respostas lá no WhatsApp. E o objetivo é que, a partir das postagens dele, eu incentive algumas discussões. Todas essas atividades que eu utilizei o WhatsApp, eu vou sempre estar procurando incentivar que eles participem, que eles comentem as postagens dos colegas, que eles contribuam de maneira ativa com esse processo de aprendizagem. Para fechar aqui, eu tenho a aula 4, que é conexão tecnológica.
apesar de termos trabalhado anteriormente já no GeoGebra, essa atividade aqui é um pouquinho mais completa, ou seja, ela abrange todo o conteúdo que foi dado, coeficientes, raízes. Ela tem um valor 4 e ela vai ser realizada lá no GeoGebra. Deixei aqui mais outra orientação aqui da utilização do GeoGebra específico para a função de segundo grau, ou seja, para a função quadrática. E a atividade é interessante, eles vão criar controles deslizantes com os coeficientes A, B e C, e vai ficar brincando com esses coeficientes. Quando A é negativo, quando o A é positivo, quando A é igual a zero, vai ver que vai deixar de ser uma função quadrática para se tornar uma reta. Aí, só reforçando aquela ideia que uma função quadrática não pode, o A tem que ser maior que tem que ser diferente de zero. Então, eles vão ficar manipulando esses coeficientes e vai exatamente ver na prática o que a gente estudou, né? Então, atividade bastante interessantezinha para eles. Eu vou pedir que eles postem as análises que eles fizeram aqui na parte da atividade mesmo. E eu reforço mais uma vez que o nosso WhatsApp, eles podem, qualquer dúvida, podem postar lá. E também lá no nosso fórum de dúvidas e comentários. E é isso, eu agradeço. Obrigado, John. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Eu estava aqui um pouquinho preocupado, porque como você organizou tudo bacaninha em relação à pontuação, eu tinha entendido no começo que você estava fazendo a avaliação como um processo como é que se chama? Como um processo de instrumento, né? Você estava entendendo a avaliação como instrumento, como prova. Aí eu comecei a colocar aqui nas minhas observações isso. Mas depois, quando você colocou aquela última atividade, que eles vão poder explicar o que é que eles entenderam, as associações que foram feitas no campo da física, e que você vai levar isso para o grupo do WhatsApp, eu me senti contemplado. Tá bom. O próprio fórum de dúvidas também, professor. Entendeu que, na verdade, é exatamente um espaço para você perceber que as pessoas estão aprendendo ali, fechado. Okay. Parabéns, ficou excelente. Eu mandei o link para o senhor, professor. Eu vi, eu vou dar uma olhadinha na aula. Eu só preciso, depois vocês vão ter que me sinalizar, mas eu mando para vocês no WhatsApp onde é que está a aula, tá? Certo, a minha tá... Porque como a gente não definiu isso, para eu me localizar aí no desenho didático de vocês e achar a aula. Mas se eu não achar, qualquer coisa eu grito. Tá bom. Obrigado. Nada. E aí, comentem os colegas de vocês antes da gente começar a apresentação de João e de Maiane. Rapaz, eu tô até com medo de apresentar o professor, porque é um melhor que o outro. Como é que apresenta depois disso? Faço das palavras de Maiane as minhas. Acho um absurdo. Eu queria ser o primeiro agora que eu vi. Porque eu vou chegar para baixar o nível, né? Que é isso? Que é isso? Isso é modéstia de vocês. Sabe, professor? Oi. Eu comparando, né, que eu assisti os vídeos da AEMP do semestre passado, e eu vejo que realmente o nível aumentou muito. A qualidade está bem melhor do que os vídeos da outras AEMP. Não querendo comparar nem desmerecer os colegas da AEMP passado, mas aqui eu estou achando que está mais enriquecedor. Eu penso que é como se fosse um processo, né? Desde de quando nós apresentamos a primeira vez, a gente vai capturando assim um pouquinho de cada um. O pessoal, digamos que do primeiro semestre, do outro semestre, que começaram a fazer, infelizmente eles foram meio que cobaias, né? No bom sentido, porque a gente foi um experimento com eles e a gente, a partir do que eles fizeram de certo, a gente aproveita, a gente melhora aquilo que eles falharam, que faz parte do processo, a gente procura não repetir os defeitos, tanto quanto os próximos semestres, se por acaso tiver trabalhos semelhantes,
provavelmente serão melhores que o nosso. E assim a gente espera, né? É um processo continuado de melhoria. E eu fico muito feliz de ver os colegas, como é o nome a primeira menina que eu não gravei o nome? Sabrina? Sabrina, meu parabéns, Sabrina. Ela estava insegura, um pouco claudicante ainda quando ela apresentou a primeira vez. Você fez aquelas correções e ela percebeu e preparou um bom desenho, na minha opinião. Nelton, da mesma maneira, já estava bom quando ele apresentou a primeira vez, e agora, surpreendente, muito completo. Não, completo não vou dizer, completo nunca está, mas muito, muito bem feito. E acredito que o João também vai nos surpreender, e os demais. Eu espero que o meu também não fique tão ruim assim. No semestre passado, a gente foi realmente a primeira experiência, e a gente teve assim algumas incoerências. Por exemplo, a questão da videoaula. A grande maioria das videoaulas tinham um tempo muito curto. Eles compreenderam a perspectiva do trabalho no ensino remoto, mas não utilizaram essa simulação. Então, muitas vezes, eles faziam as videoaulas muito curtas. Videoaulas que não, como é que se diz, que não condiziam com o desenho didático para a perspectiva do ensino remoto. Tá? Ano passado, semestre passado, tudo foi remoto, porque também era a experiência que eles tinham, né? Eles tinham essa experiência com a questão do ensino remoto. Então, esse ano eu acho que a gente já vai começar a ver algumas coisas em nível também de educação à distância. A gente vai ver algumas perspectivas mais inovadoras em relação ao semestre anterior. Tá? E assim mesmo, gente, é um processo, é como vocês disseram, tudo é um processo mesmo. E as experiências do semestre passado vão ajudando vocês, e as críticas também que a gente fez ao semestre passado vai ajudando vocês a compreender esse conceito que é bem complexo da questão do desenho didático. É para vocês perceberem que esse desenho não necessariamente exige uma atividade de planejamento, é óbvio, isso é pacífico, mas não se restringe única e exclusivamente a um planejamento. Alex, diga, Zé. Só colocando um pouco mais de poesia, eu lembrei da canção como nossos pais, né? Belchior. É você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. A gente que eu acho que da turma aqui somos os mais velhos, tem Paulo também, estamos nos grupos dos coroa, você menos, imagino. A gente é muito agarrado nas coisas né, na caneta, no papel, essas coisas mais modernas, mais contemporâneas, às vezes nos assustam. Às vezes são simples até. Agora mesmo, há pouco tempo, eu tentei publicar o vídeo lá no YouTube, consegui, mas me deu um trabalho, porque o vídeo é longo, e no canal que eu tenho lá, nunca tinha publicado assim um vídeo tão longo. E aí precisa fazer um processo lá de verificação, tal. E é tudo difícil para quem é jurássico, né? Para quem é antigo. O novo chegou, o novo está chegando, né? Então vamos desapegar cada vez mais das nossas manias passadas e aproveitar essa molecada aí, a molecada também no bom sentido, que tem muito a nos ensinar, viu? Estou aprendendo muita coisa com o Nelton, com a rapaziada, e com outros coroa também mais antenados, né? É isso aí. Claro, é isso aí. Valeu. Vamos nessa, vamos para João. João, agora é contigo. Tô mais você, João. Lá. João é black igual meu filho. Vamos que vamos. Vamos lá, né? Apareceu aí? Apareceu sua tela. Então vamos lá, né? Aqui. Agora tá, tudo tranquilo. Perfeito. Precisa de mais um? É bom. Tá bom isso assim? Aí é bom para deixar a gente pronto. Aí. Melhorou? Bom, aqui foi o projeto. Eu, ao contrário de vocês aí, eu fiz o projeto totalmente genérico, né? Eu vi que
que os meninos fizeram até com data, botaram data e essas coisas, eu fiz de forma mais genérica. Então, é o projeto aqui do primeiro ano de desenho didático. Dei nome para a turma. Fiz aqui no início uma breve apresentação. Bom momento, aqui na sala virtual vamos compartilhar 2 atividades de videoaulas. Eu esqueci de colocar aqui as aulas, Nossas aulas acontecerão nos dias, aqui a terça-feira, uma aula de 100 minutos, na sexta-feira uma aula de 50 minutos. Eu fiz dessa terça e sexta porque foi o jeito que eu tive aula no primeiro ano, que eu lembrei. Eu só não lembro o horário. Nosso canal de comunicação assíncrona será pelo grupo do WhatsApp e também pelo fórum de dúvidas, que tem aqui na aba de atividades. E está aqui o link do grupo do WhatsApp. Aqui tem um início aqui, de cara, você encontra logo as dúvidas e questões. E tem aqui uma breve explicação sobre para que serve esse fórum, que os meninos podem postar. Inclusive, semana passada, se eu não me engano, o senhor perguntou se poderia postar hiperlink. Pode postar sim. Pode postar. Se o senhor quiser, depois eu mostro. Dá para anexar vídeo do YouTube, hiperlink, vídeo, coisa que você tem no Drive, que inclusive eu fiz aqui para baixo. Aí eu botei uma breve inscrição aqui. Todas e quaisquer dúvidas que tiverem, não lembrarem de falar em aula, ou ocorreu fora de aula, você está fazendo atividade, colocar aqui. E eu sempre saliento aqui que os próprios colegas podem se responder, tentando levar ali para uma função mais construtivista do assunto. Sempre fazendo o aluno criar um apego, um brio, coloca um adjetivo dele querer ir atrás da própria dúvida, a dúvida do colega, ele se respondendo e assim criar uma discussão. O segundo tópico aqui é logo materiais para leitura. Aqui, ao contrário dos colegas também, eu não sei dividir o PDF, então eu coloquei aqui o link e falei aqui das páginas. Coloquei aqui também um material para extrapolar o conhecimento, que vai aqui direto, que é o livro do IESE, de conjuntos e funções, que no capítulo 8 tem a função modular. E no volume 2 tem tem a função logarítmica e a função exponencial. E aqui tem infinitas questões de vestibular, porque primeiro ano, querendo ou não, é preparatório para o Enem, para a faculdade. E é bom ter um repertório grande, um acervo grande de questões feitas para treinar, né? Nossa primeira aula, nossa primeira sequência de aula vai ser sobre função modular. Aqui eu tenho eu indexei um vídeo no YouTube que vai ser para complementar a aula que vai ter síncrona, isso aqui, dessa função modular. E também deixei uma atividade aplicada que eu vou aplicar assim que eu iniciar a função modular. Eu vou aplicar essa aula e eu vou pedir para ela ser entregue antes de eu iniciar a função exponencial. Inclusive, uma atividade que tem no livro base, que é sobre credor e devedor. Eu botei aqui com base no que é pedido, eu respondo as atividades. Logo na questão A, ele usa palavras não usuais, como credor e devedor. Você sabe o que elas significam? Sim. Com suas palavras, junto à atividade, que ele vai ter que responder a atividade aqui, A, B e C, ele vai ter que fazer um texto explicando o que são essas palavras, credor e devedor. E se ele não souber, ele vai perguntar para um responsável legal, para um pai, mãe, tia, tio, avô, o que é, se ele sabe, ou recorrer a um dicionário e ele descrever o que ele entendeu naquela palavra. Nas aulas do tópico 2, que é a função exponencial, também deixei aqui uma videoaula e uma atividade lúdica para eles utilizarem o GeoGebra, para eles plote os gráficos e descobrir os valores da função. Em seguida, print ou copie no seu caderno, porque aí vai do quanto o aluno domina a tecnologia, ele pode printar a tela e copiar e colar. Aí
um jogo mais para quem sabe mexer no computador. E se ele não souber, ele pode só copiar no caderno como foi que ele achou, esboçar o gráfico e copiar no caderno os pontos. E isso aqui utilizando uma atividade que o próprio livro deu, que ele determina o valor da função f de x, x igual f aqui, pronto. Essas atividades ele vai plotar esse gráfico e quando o x for 3, ele vai dizer quanto é o y. É besteira. Eita. Mas aqui, nessa atividade, eu quero que ele trabalhe outra forma de resolver as questões triviais, que ele possa visualizar melhor essa questão do gráfico, que, querendo ou não, sempre matemática você aprende com você com a mão na massa, porque só ver, todo mundo sabe ver e fica tudo muito bonito, mas na hora de resolver é que complica, que você tem dúvidas. Aí já na função, lá na aula 3, no tópico 3 das aulas, deixei aqui sempre a videoaula e... uma coisa que fiz. Eu acho que eu copiei errado aqui. Eu colei errado? Não, tá certo. Nessa atividade. É a mesma coisa do tópico 2. Para ele sempre macetar essa questão aqui, para se acostumar a ver o gráfico, né, como é o gráfico básico. E aqui é uma atividade complementar, mas é porque essa palavra complementar, porque eu não sei não é que eu não sei, é que eu não lembrei na hora, não lembro agora também, um adjetivo melhor para uma atividade que complementa todas as outras questões. Vai trabalhar o tópico 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Aqui a matemática em toda a parte, que ele vai, nessa página aqui do livro, ele trata, se eu não me engano, o livro traz uns exemplos de como ele usa a função exponencial. Só que aqui eu quero que ele extrapole, que ele pode pegar ou função logarítmica, ou função exponencial, ou função modular, e ele explicar de forma breve de como aquela aplicação está sendo feita. A exemplo, ele vai pegar uma função elétrica, que é de como está sendo cobrado o quilowatt-hora. Ele vai explicar onde é que está isso aqui, a variável dessas 3 variáveis aqui. Bobinha, se eu não me engano, essa atividade aqui tem valor 3. Eu pontuei essa atividade, ao contrário das outras. E já aqui a atividade 4 é uma versão de papéis. Eles vão deixar esse aqui vai ser complicado. Esse Google aberto aqui é um Google Docs limpo. Eles vão ter no livro do IESE lá, eles vão escolher uma questão de todo o livro, deixei o livro todo aberto, de todo o livro. Eles vão eles vão escolher responder e depois é sorteado, ou a gente vai acertar entre um e outro. Quem vai avaliar, quem vai corrigir a questão do colega, e ele vai valorar ele vai avaliar onde ele errou, onde ele acertou, e ele vai valorar, vai dar nota a essa atividade que o colega fez, de 0 a 20 pontos. E para ser feito, isso aqui tem 10 pontos, eu acho que eu coloquei aqui. Coloquei, é 20 de fazer e 20 de avaliar. E no mais é isso. Eu tô falando sozinho, né? Beleza, João. Gostei também da sua apresentação. Agora, as questões da interface de conteúdo, que eu acho que você poderia dar uma revisada. Interface de conteúdo. Tentar ver se você consegue, por exemplo, mexer. Uma coisa que eu gostei muito, 2 coisas que eu acho muito positivas no seu desenho, é essa proposta última de avaliação que você apresentou, dizendo que ele vai fazer uma questão e o colega vai corrigir. Eu achei isso muito legal. E aquela questão que você coloca no fórum de dúvidas. Talvez a parte da interface do conteúdo que você mais se aproxima de uma diversidade é exatamente aí no fórum de dúvidas. Porque aí você permite que eles possam colocar algumas coisas com linguagens diferentes, entende?
Talvez essa experiência seja importante você replicar nos tópicos, porque os tópicos ainda estão muito formais, só com textos. Eu pensei em replicar, só que até dá para replicar, só que se eu pensei em só falar nas aulas, para eles botarem aqui essas questões, para aglutinar, sabe? E deixar tudo num lugar só, para você não ficar perdendo questão. É porque no Google não dá para você fazer aqui, deixar aqui e copiar E aqui. fazer em outro. Entendi. Porque se você copiar, ele vai criar outro banco de questões, porque isso aqui vai ficar, abre um doc também. É porque não tem nenhuma questão, então não dá para ver. Mas ele vai abrir um doc, vai abrir um doc desse daqui e vai deixar salvo. Aí você pode dar um Ctrl F e pesquisar. Aí, por exemplo, o aluno vai pensar, poxa, eu já fiz isso também, né, em questão de cálculo, na matéria de cálculo. Eu lembro que alguém comentou de uma atividade. Eu lembro da atividade, só que eu não lembro onde foi. E se tivesse aqui, eu poderia dar um Ctrl F, localizar no documento e escrever aqui, ó. Série não, né? E escrever a série aqui. F de X sobre 3, sei lá, uma coisa assim. O limite, quando o limite tende a zero, sabe? Quando aglutina assim, o repertório fica maior. E eu não tem como tu replicar assim. Entendi. Não, a ideia não é você replicar o fórum de dúvidas nos espaços posteriores, não. É você diversificar as linguagens utilizadas nos tópicos posteriores. Como você sugeriu a diversificação aí nesse fórum de dúvidas, entendeu? Mas eu entendi, mas eu achei que eu estava fazendo isso aqui com essa aqui. Talvez se isso aqui fosse aberto. Aí tá bem melhor. Formal, tá vendo? Tá bem formal. Tem uma videoaula e tem uma atividade aplicada. Abre o outro tópico, só para a gente dar uma olhada. O de exponencial. Tem uma videoaula e uma atividade lúdica. Entendi, tá vendo? entendi o que você quer falar. Entendi. Aí, ou seja, você pode até manter esse nível de padronização, mas é interessante que em cada um desses tópicos você diversifique essa linguagem. Entendi. Por exemplo, você pode colocar uma conexão aí com a rede social, você pode colocar essa conexão com alguma atividade junto ao GeoGebra, como os meninos fizeram, você pode colocar essas conexões com algumas outras atividades, como Sabrina fez, criando, por exemplo, uma perspectiva de história em quadrinhos. O ideal é que você tenha uma diversidade de linguagens que não fiquem só restritas às questões do texto matemático e do vídeo, entendeu? Uhum. É isso que eu estou falando de diversificação. Entendi. Para mim, aí é só a questão mesmo da interface do conteúdo. Entendi. Como vai? Estava esperando, professor. Achei que o senhor ia comentar mais alguma coisa. Não, aí tá tranquilo. Porque aqui eu só estou colocando aqui os comentários para eu não me perder. Tranquilo. Então, deixa eu começar a compartilhar. Vamos lá, pode ir começando. Estão conseguindo visualizar? Sim. Vamos sim, Mike. Pronto. Esse é o meu ambiente, né? Minha sala virtual. Inicialmente, eu coloquei aqui, junto com o título da sala, o link dos encontros, que no caso vão ser no Zoom, dos encontros síncronos. Logo embaixo, eu trago aí uma mensagem recepcionando os alunos e dizendo Aumente um pouquinho mais, por favor, só o Zoom para a gente poder... tranquilo. Assim? Isso. Pronto, aí eu trago uma mensagem recepcionando eles e salientando que os encontros eles serão ali pelo aplicativo Zoom.
Além disso, eu trago a questão dos horários, onde na segunda-feira eu tenho uma aula com eles, que vai de 8h10 até 9h. Quarta-feira eu tenho também só uma aula com eles, que vai de 9h20 até 10h10. E na quinta-feira eu tenho 2 aulas, que vai de 9h20 até 11h. Além disso, eu trago aqui a informação em relação aos links que são importantes para que haja aí comunicação entre a gente, que é a questão do link das aulas síncronas, que aqui eu coloquei, além de colocar lá no início da sala, eu coloquei nesse card, que é o primeiro que eles visualizam quando entram aqui na plataforma. E também eu trago a informação de que a gente tem um grupo do WhatsApp, e que ele vai ser aí para comunicação durante os momentos assíncronos. E aí eu trago o link dele. E aí eu saliento aqui embaixo que qualquer dúvida, eu peço que eles registrem no tópico ambiente intitulado ali, ó, no tópico do ambiente intitulado Dúvidas e Comunicações, que é justamente esse tópico que vem aqui logo em cima, para eles estarem aí conseguindo registrar a questão das dúvidas e comunicações nos locais certos, né? Além disso, eu apresento também como é que eles vão ser avaliados na questão aí de como eles estão em relação ao conteúdo que eu vou estar abordando com eles, a realização das atividades que vão ser feitas aqui no portal e também a participação em sala, além das atividades que a gente vai estar fazendo durante os encontros síncronos, eu vou estar pontuando aí com um ponto, salientando que isso aqui é em relação a todo esse processo de realização das atividades e também de participação em sala. Além disso, eu trago aí alguns trabalhos, onde eles vão estar somando 3 pontos, e trago também 2 atividades avaliativas, que vão ser aí uma de 2 pontos e outra com o valor de 4 pontos. Partindo aí para as atividades em si, como eu disse anteriormente, inicialmente eu trago aí esse tópico, onde eles podem aí estar colocando as dúvidas, as interações que eles realmente querem ter aqui na plataforma, e aí eu trago aqui qual é a sua dúvida ou informação que deseja trazer. Trago aqui a questão dos conteúdos e como vai ser aí abordado durante essa primeira semana. Na primeira semana, eu abordo o conceito aí de sequência, onde eu trago a definição desse conceito, seus tipos, sequência finita, infinita, as formas que acabam podendo se apresentar esse conceito. E aí eu acrescentei aqui o arquivo do próprio livro deles, para eles estarem também podendo consultar aqui virtualmente, onde eu trago aí justamente o trecho que trata desse conteúdo inicial de sequências, onde ele traz aí até algumas curiosidades, algumas situações bastante interessantes. E eu trago também um vídeo. Deixa eu só colocar aqui. Trago também um vídeo para estar complementando aí tudo que vai ser abordado sincronicamente. Além disso, visto que a gente trabalha com o conteúdo do livro, a gente também precisa trabalhar as atividades do livro. Eu acrescentei ela no portal para eles terem acesso a essas atividades tranquilamente, mesmo estando sem um livro no momento. E também, durante essa semana, eu vou estar aí fazendo correções dessas atividades com eles. Aqui eu trago uma atividade mais contextualizada em relação a esse conteúdo. Deixa eu abrir ela para vocês visualizarem. Eu vou só diminuir um pouquinho, professor, para aparecer ela pelo menos de um jeito mais amplo, né? Nessa atividade eu trago aí algumas informações em relação ao cometa Halley, onde eu trago a informação em relação ao astrônomo que descobriu ele. E aí eu peço que, com base num vídeo, que eu também acrescento aqui embaixo para eles estarem vendo um pouco mais sobre esse cometa, que eles me respondam aqui no própria plataforma, nos comentários da postagem, as seguintes perguntas. O cometa Halley costuma passar pela Terra em um intervalo de quantos anos? E aí, na segunda pergunta, eu pergunto qual é a sequência obtida pelas observações feitas desse cometa. Então, observem que essa atividade em si, ela aborda aí o contexto de sequências, né? É uma situação aí contextualizada e que eles vão conseguir aí representar também
através desse conceito matemático. O vídeo em si é só uma explicaçãozinha mesmo, mostrando aí o cometa em si, e também algumas coisas sobre alguns fatos históricos relacionados a ele. E aí eu trago aqui uma atividade complementar, que é um jogo relacionado... Gente, meu cachorro tá latindo muito. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas, enfim, né? Eu trago aqui uma atividade complementar, que é um jogo sobre sequência numérica. Ele já parou. Parou? Ah, porque estava latindo aqui demais. E aí, o que acontece? Esse jogo em si, ele não é um jogo muito complexo, mas é um jogo que ele serve muito bem ao propósito deles estarem aí revisando e utilizando os conceitos que eles vão ver aí durante as aulas. Tanto os conceitos que vão ser abordados durante as aulas, como os que vão estar disponíveis na própria plataforma. E aí é um joguinho bem simplesinho, onde é um quiz, né? Onde eles vão estar trabalhando aí os conceitos de sequência ainda, sem se preocupar com trabalhar PA e PG. Inicialmente é só para eles estarem aí respondendo esse quiz e visualizando aí qual é a pontuação que eles acabam encontrando aí quando eles realizam essa atividade. E além disso, aí eu peço que para gerar uma certa interação nessa atividade, que eles printem e postem aqui os scores que eles acabaram tendo com essa atividade, né? Com o jogo, quanto é que eles conseguiram acertar e errar em relação a essa atividade. Assim, tentando gerar uma certa interação entre eles nessa atividade proposta. Eu dividi em relação às semanas, porque como eu não tive assim em mente a visão de dividir em uma semana específica, eu preferi colocar como primeira semana e segunda semana. Mas aí seria dividido nos dias que eu daria aula sincronicamente, né? E também assincronicamente, né? Algumas atividades aí são assíncronas. Na segunda semana, visto que eles já aprenderam ali o conceito de sequência, já viram algumas contextualizações, eu começo a trabalhar progressão aritmética. Então, eu começo inicialmente apresentando o conceito de PA, como ela se apresenta, a fórmula geral e por aí vai. E aqui eu trago o material que é disponível para eles, que no caso é o próprio livro, e trago também um vídeo para estar complementando aí o que eu abordar em sala. Além disso, eu começo a abordar aí também algumas outras aplicações de progressão aritmética, que é a sua relação com as funções, onde o livro aborda também esse conceito, mas ele aborda em, se eu não me engano, uma página, somente uma ou duas páginas, e aí eu quis fazer um vídeo para estar aí complementando também esse conceito aí, essa relação que as progressões têm com as funções. Em relação a PA, a gente também tem ali a questão da soma dos termos de uma PA. Então, eu trago aqui um material para eles terem disponível na plataforma, para estarem usando como material de estudo. E eu trago aí um momento para estar realizando as atividades com eles, né? Para estar fazendo a correção dessas atividades que constam no livro. Aqui, professor, quando o senhor falou do mapa mental, eu fiquei assim, vixe, errei nisso. Mas considerem como se fosse um mapa conceitual, viu, gente? Eu parti aqui da ideia de que nesse primeiro momento, a partir do momento que eu comecei a abordar esse conceito de progressão aritmética, e progressão aritmética em si, ela possui diversos conceitos, diversas fórmulas, que para o aluno em si não é nem sempre tão simples de relembrar, né? Então, para mim, trazer um mapa mental é uma ferramenta muito boa para eles terem como um método para estar revisando o conteúdo e também vai pedir que eles parem um momento para estar ali realizando a atividade, né? Para realmente estar se debruçando sobre os materiais e realizando esse trabalho. Esse trabalho aqui em si, ele vale um ponto, onde eles vão estar aí fazendo um mapa mental sobre uma progressão aritmética, e aí eu trago algumas informações como se fazer um mapa mental, passo a passo. E aqui eu coloquei a fonte de onde eu retirei isso, e no caso eles vão postar esse mapa mental aqui nessa própria postagem. Além disso, eu trago aqui um videozinho bem simples, onde através de uma animação,
ele apresenta ali como é que se faz também um mapa mental. Eu trouxe também um jogo bem simplesinho, relacionado aí à questão da progressão aritmética. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, né, gente? Quando eu saio da plataforma? Estamos sim, Mari. Pode continuar. Tranquilo. Aqui eu retirei o áudio, porque esse áudio é um pouquinho alto, mas tem animação, tem um áudiozinho em relação a esses jogos. E aqui ele traz inicialmente algumas perguntas e existe ali o fator tempo para o aluno estar respondendo. Como vocês podem observar aqui em cima, temos ali um fator tempo, onde provavelmente, caso o aluno não consiga responder nesse tempo, ele vai acabar perdendo aí a possibilidade de responder. Então, acaba gerando aí uma certa forma de incentivar o aluno a estudar para conseguir responder dentro do tempo esse jogo em si, e também incentiva ele a prestar mais atenção, né? A se debruçar e tentar compreender o que está ali na questão, porque aí ele vai conseguir resolver dentro do tempo aí que a questão acaba apresentando. E aí, no caso desse jogo, ele traz diversas questões relacionadas a PA. Aqui, no caso, ele traz em relação ao termo geral, onde ele traz uma imagem com o termo e as opções, e aí o aluno ele pode escolher qualquer uma das duas, e quando ele acabar aí marcando uma delas, o jogo vai dizer se está certo ou errado. E aí, no caso, ele vai apresentar outras questões para o aluno estar também aí continuando esse processo aí de ver como é que está o seu desenvolvimento em relação ao conteúdo. E aí, no caso desse jogo, ele tem 10 questões, mas são questões, assim, de múltipla escolha. Voltando para a plataforma, eu tenho aí, em relação a esse conteúdo de IPA, eu já venho aqui com uma atividade avaliativa. Eu coloquei a atividade bem simplesinha mesmo, não coloquei com cabeçalho, porque como eu não tenho uma escola em si para citar, eu preferi colocar só a atividade avaliativa e a questão ali das questões que eu vou estar abordando, que no caso são 4 questões. E aí, no caso dessa atividade avaliativa, ela vai valer 2 pontos. Passado esse período, eu adentro na questão da 3ª semana, onde eu já vou para a progressão geométrica. Inicialmente, eu vou apresentar aí, sincronicamente, a definição do que é uma progressão. Coloquei aqui também um vídeo, que ele acaba aí, partindo dessa parte inicial de introduzir uma progressão geométrica, então ele é bastante interessante. E trago também ali o material, que é, no caso ali, o trecho do livro, onde ele trata desse conteúdo. Logo em seguida, eu trato ali da questão da soma dos N termos de um APG, que é um outro conteúdo também abordado quando a gente trabalha a progressão geométrica, e aí eu trago aqui o material para ficar disponível na plataforma para eles. Eu trago aqui uma relação desse conteúdo com outros conteúdos matemáticos. Aqui, no caso, eu estou trazendo só a relação com as funções exponenciais, e aí trago o trecho do livro que trata disso, onde esse trecho ele traz até alguns exemplos resolvidos relacionados a essas funções, e eu trago aqui também um vídeo que tem questões mais contextualizadas relacionando aí PG e funções exponenciais. Aqui é o momento que eu tiro para estar trabalhando as atividades do livro com eles e corrigindo também as atividades. Provavelmente, depois de eu trabalhar essas atividades, eu vou estar colocando o gabarito delas aqui nessa própria postagem, para aqueles que provavelmente não assistiram a aula, estarem aí tendo acesso à revisão que foi feita, né? A correção que foi feita dessas atividades que constam aí no livro. Eu coloquei também aqui nessa 3ª semana um mapa mental, onde a partir do momento onde eu já trabalhei o conceito de mapa mental com ali o assunto de PA, eles já vão estar aqui apresentando um mapa conceitual desse tema, que é relacionado aí à progressão geométrica, de um jeito muito mais avançado, né? E muito mais sintético também. E aí eu coloco também novamente como é que se faz, e peço aí que eles postem ele aqui na própria postagem, né? Nesse próprio tópico aqui, onde ele vai estar sendo avaliado e vai valer aí 1 ponto. Partindo aí para a questão de atividade avaliativa, eu tenho aqui uma atividade onde eu coloquei no formato de um formulário do Google Forms,
onde eles vão estar aqui preenchendo com e-mail, com nome, fazendo aí a atividade, eles vão fazer sincronicamente, só que eles vão estar acessando a plataforma e vão estar ali sendo acompanhados por mim, onde aí eles vão estar realizando essas questões. Observem que elas são inicialmente de múltiplas escolhas, só que ao final eu peço que eles enviem ali a folha de resposta. Porque afinal é matemática, a gente tem que ver como é que eles chegaram a essa resposta, né? Que eles apresentaram, que eles acabaram marcando ali em cada questão. Na quarta semana, eu tirei um momento aí para revisar esse conceito aí de PA e PG, para estar revisando aí esses conteúdos. E aí eu trago uma animaçãozinha bonitinha, onde ele traz aí esses conceitos de um jeito muito bonitinho e muito simples de se aprender, que no caso aí é 4 minutos, para eles estarem rememorando aí todo o conteúdo que foi visto. Logo em seguida, eu trabalho aí com alguns exercícios, que no caso são exercícios que o livro traz, e eu tenho também uma atividade complementar, que no caso é um jogo que aborda os dois conceitos de PA e PG ao mesmo tempo. Para estar aí fechando, né, esse conteúdo de PA e PG. Na quinta semana, eu tiro para fazer uma atividade avaliativa com eles, que no caso é a apresentação de um trabalho. Inicialmente, eu faço uma leve abordagem à questão dos fractais em si, onde os fractais eles acabam sendo uma aplicação de sequências. Aqui, inicialmente, eu trago explicando um pouco sobre o grupo, que eu coloquei aqui o link do site deles, onde é um grupo formado ali por diversas pessoas, onde eles trabalham ali artes em relação a fractais. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. É muito bonitão esse site. Eles já ganharam diversos prêmios, onde eles têm aqui diversas imagens relacionadas aí aos fractais em si. Tem diversas imagens, tem diversos vídeos também, onde eles acabam aí apresentando fractais que muitas vezes fogem ali ao contexto que a gente acha no Google, a gente pesquisa. Aqui ele já apresenta aí fractais de diversas formas. E para eles é um trabalho relacionado à arte mesmo, né? Matemática aí se relacionando com a arte. E aí eu trago esse exemplo aqui justamente para eles estarem visualizando o quanto a matemática se relaciona com outras coisas e também que a matemática em si ela tem seu lado belo. Aí eu venho para a questão do trabalho, que é esse trabalho aí sobre fractais. Vocês podem ter observado que inicialmente eu não coloquei uma definição do que é fractal, nem nada do tipo, porque o que eu quero é que eles realmente pesquisem sobre o que é fractais. Eu vou apresentar uma definição muito simples, vou apresentar as imagens para eles entenderem intuitivamente o que é um fractal, mas o que eu quero no primeiro momento nesse trabalho é que eles pesquisem sobre o que é fractais. O que são, quem descobriu, qual é a relação com a matemática e por aí vai. Essas perguntas básicas que a gente faz quando pesquisa algo. E aí, no segundo momento, eu trago aí a produção de um vídeo, que no caso aí vai ser utilizando a ferramenta de fundo verde, onde essa ferramenta ela está ali tanto na plataforma nos aplicativos do TikTok quanto no Instagram. E aí, no caso, essa ferramenta fundo verde é um efeito que tem tanto no TikTok quanto no Instagram. E aí eu saliento que esse vídeo que eles vão ter que estar apresentando sobre esse conteúdo de fractais que eles pesquisaram, e aí eles vão apresentar, vai ter que ter aí 3 minutos. O que acontece? Esse fundo verde é justamente para eles estarem colocando imagens de fractais, imagens que eles queiram explicar durante aí esse vídeo que eles vão estar gravando. O terceiro momento é para eles estarem apresentando o vídeo para mim, para a turma, durante aí um encontro síncrono, falando quais foram também as suas impressões, o que ele achou, em relação ao que ele pesquisou, o que ele entendeu, e como ele conseguiu aí relacionar esse conteúdo de fractais com o conceito aí de sequências e progressões. Eu trago aqui embaixo 2 vídeos onde eles ensinam a como usar esse efeito, que é o fundo verde, tanto no TikTok como no Instagram. E é isso, professor.
Fantástico, minha filha, muito bom, parabéns. Fiquei aqui encantado. Aí, João, era essas conexões que eu falei em relação ao seu. Quando ela falou do jogo, eu percebi o que eu queria falar. Exatamente. A ideia é você estabelecer algumas conexões mostrando essa diversidade de linguagem para a apresentação do seu desenho didático. Eu só vou fazer a crítica, mas isso não tira o brilho, o mérito do seu trabalho, que é a questão do mapa mental mesmo. Mas talvez você e Vitinho tenham realmente essa intencionalidade de fazer com que os alunos memorizem mesmo a questão das fórmulas associadas aos conteúdos de vocês. Mas a ideia é que, ao invés da memorização, eles possam trabalhar essa questão dos conceitos, sabe? Uhum. Isso poderia ser, professor, uma progressão, né? Começaria com um mapa mental e, a partir dele, eles gerariam um mapa conceitual, né? Isso. Eles refinariam o que eles teriam feito inicialmente. O ideal seria que eles fizessem uma construção dos conceitos associados a esses conteúdos, o conteúdo de PA e o conteúdo de PG. E dentro desses conceitos, que eles trouxessem essas fórmulas. Mas a ideia não é só memorizar a fórmula, entendeu? Uhum, sim. É trabalhar mesmo o conceito. Posso interromper, professor? Pode, fica à vontade. Aqui, fantástico. Aqui, para mim, eu vejo o desenho, eu vejo a interface de comunicação, eu vejo a interface avaliativa, eu vejo a questão da interface de conteúdo, só falta mesmo a questão da aula. Para mim, aqui está bem pacificado. Para mim aqui está pacificado. Só vou olhar a videoaula. Aí o que é que eu preciso? Eu preciso dessas videoaulas de vocês de hoje para a gente poder avaliar. Acho que Vitinho e Nel já me mandaram. Eu só preciso da de Sabrina, da de João e da de Mai, tá? Ou sinalizar lá no ambiente, ou manda para mim no privado, ou coloca para a gente no Google, mas eu fiquei muito satisfeito com as apresentações. Assim, Mai e Vitinho, a sugestão é só essa da questão do mapa mesmo, mas isso não tira o mérito do que vocês apresentaram. Sabrina só dá uma ênfase às questões avaliativas, né, no momento da sua apresentação, para ficar exatamente mais transparente como é que você vai avaliar os seus alunos, tá? Ou seja, não é avaliar do ponto de vista da atribuição de nota e da atribuição de ponto, mas avaliar do ponto de vista de como você está percebendo que eles podem aprender. Quando a gente te pergunta, você deixa isso muito claro, mas na exposição isso fica meio nebuloso. Então, talvez só trazer isso como um elemento protagonista da sua apresentação. Nel também está ok, e João, a única coisa que eu destacaria é essa possibilidade de você estabelecer esses links, de você mostrar que existem outros elementos que podem ser aperfeiçoados com a questão da matemática, e não só trabalhar a questão do texto do vídeo. Tá? Aí é só mesmo você pensar na interface do conteúdo. Raia levantou aí a mão. Pode falar, Raia. Professor, no caso, todo mundo vai apresentar hoje? Não, aqui é só outro. Aqui são só esses 5. Aí semana que vem tem mais 5. E de hoje a 15 tem, eu acredito que o restante. Agora deixe-me ver só aqui como é que vai ficar a questão da próxima semana. Espera aí. Certo. Professor, o vídeo... Diga, meu amor, pode falar. Ficou até que data, professor? Porque eu tinha anotado até dia 7. Vamos ver aqui. Espera aí. Está conseguindo ver aí minha tela?
Agora sim. Ó, tem uma apresentação na próxima semana, Israel, João, Edson, Josimar e Luzilene. Edson falou comigo, mas eu vou continuar com o nome dele aqui em amarelo. Tá? Ou seja, Israel não me comunicou, Luzilene também não. Então, creio eu, pela falta de comunicação, que esses dois não virão na semana que vem. Então, certamente, você que está para o dia 14, você e Lu, na verdade, você, Lu e Gene. Gene só fica para o dia 14 se Edson não aparecer. Tá certo, professor. Certo? Então, vamos juntar provavelmente você e Lu já apresentem semana que vem. Se preparem para a semana que vem. Ô, professor, você, Lu e Gene. Professor, eu quero tirar uma dúvida em relação ao vídeo. Pode tirar, fica à vontade. Vamos lá. Eu estou fazendo o modelo EAD, certo? A aula precisa ser exatamente síncrona ou posso montar uma aula como se fosse assíncrona? Na verdade, mesmo sendo EAD, você vai precisar de uma carga horária síncrona. Você vai precisar de uma carga horária síncrona e de uma carga horária assíncrona. Qual é a diferença? Na carga horária síncrona, o aluno ele não é obrigado a estar presente, como ele é obrigado a estar presente no remoto. Porque assim, professor, a minha dificuldade toda está sendo criar o vídeo no modelo síncrono, entendeu? Como assim? Não estou entendendo por que você está com essa dificuldade. Porque assim, professor... Desenvolva aí para eu poder entender, vá. Porque assim, eu assisto muita videoaula na internet. Eu aprendo muito com videoaula. Então, os professores dão a videoaula, mas como que, tipo, sem dar... Sei lá, eu nem sei para explicar direito, mas, por exemplo, assim, não sendo assim, por exemplo, tem horas que eles param e falam assim, pausa o vídeo, tenta fazer o exercício, aí pergunta, terminou, faz essas interações, entendeu? Entendi. Não, isso você pode colocar na sua aula, não tem problema nenhum. Certo. Veja, certo. Qual é a diferença da sua aula? A sua aula para os colegas. Você, por estar fazendo um trabalho em AD, você tem uma flexibilidade em relação ao tempo de aula. Essa é a diferença. Tá entendendo? Estou entendendo. Na verdade, eu não estipulei horas. Não tem horário, não tem horário. Mas assim, você tem que definir, por exemplo... o encontro síncrono, eu tenho que definir o dia. O encontro síncrono, exato. Agora, eles não são obrigados a assistirem aquela aula, como vocês são aqui no remoto. Eu coloquei já no mural que as aulas vão serem gravadas e disponibilizadas na plataforma. Pronto. Fechou. Certo. Professor, meu Deus, esse vídeo tá me matando, professor, mas eu vou conseguir terminar. Aí, no caso... O vídeo é tranquilo, eu acho que você tá se preocupando com... Você tem flexibilidade em termos do vídeo, que os seus colegas não têm por optarem pelo ensino remoto. Eu não vejo que flexibilidade o senhor está falando, professor? Vejo de tempo, de conteúdo, porque como você vai fazer um desenho didático para educação à distância, você é flexível na produção do vídeo. Você tem que definir quando é que vai ser o encontro síncrono e o encontro assíncrono. Isso você tem que fazer. Sim, eu coloquei o cronograma. Aí eu coloquei o cronograma só de conclusão, no caso desses assuntos, de uma semana. No caso, alunos vão ter uma semana para concluir o assunto. E aí, nessa semana, eu coloquei dois encontros, que um deles é o que eu vou gravar o vídeo. Tudo bem. Viu? Aí, no caso, eu estou explicando o conteúdo, tem uma atividade que eu ensino a fazer, a calcular determinante pelo Excel, e aí tem uma atividade disponível na plataforma. Gostei disso. Eu vou ensinar e eles vão treinar depois na própria plataforma para fazer igual.
Pronto. Aí o que acontece? Ah, professor, é complicado, viu? Ainda mais tem que estar aparecendo. Para mim tá arrumado, eu não estou vendo dificuldade nenhuma aí. Para mim tá tranquilo. Tá certo, professor, espera, né? Porque o do pessoal aí tá show de bola. Tá ótimo. Deixa eu passar aqui a palavra para Zé Roberto. Espera aí que a gente volta. Para a gente não monopolizar a palavra aqui. Fala, Zé. É o seguinte, Alex, sobre a entrega dos vídeos, é para entregar depois que a gente fizer a apresentação, porque a minha vai ser no dia 14. Pode ser, Zé, pode deixar o link, ou você me manda o link. Pode deixar o link do vídeo no ambiente, ou você me manda o link no privado. Certo, ok. Para pelo menos eu dar uma olhada, entendeu? Tá certo, então. Se você tiver como me mandar antes, beleza. Se não, não tem problema não. Pode deixar para o dia da apresentação. Tá, eu vou mandar antes que já está pronto. Pronto, aí você manda para mim antes, porque aí pelo menos eu já consigo fechar a sua nota depois da apresentação, porque eu acho que eu tenho que entregar essas notas dia 15 de outubro. Tá bom, então. Que é a última data do semestre. Então, como a gente se vê no dia 14 à noite, eu só vou ter mesmo a sexta-feira para colocar isso em ordem. Ok, obrigado, Alex. Viu? Beleza. Professor, só a última pergunta. Até duas, vá. O vídeo tem que ser gravado, tipo assim, todo linearmente ou pode ser recortado? Você pode editar. Aí vai da sua criatividade. Pronto, você pode editar o vídeo, não tem problema não. Se você manusear bem a questão da edição, as minhas geralmente eu gravo direto, eu levo direto. Eu comecei a gravar no feriado aqui, mas aí ligaram o som, aí eu parei, aí depois eu não tive mais tempo. Aí hoje de noite eu já botei uma iluminação, consegui gravar mais a parte do Excel, eu já consegui gravar. Oi, aí vai fazer a edição e vai juntar duas partes. Tudo e vou mandar então. Tá toda blogueirinha, eu tô gostando muito disso. Quase, professor, quase isso. Eu não tô querendo apresentar hoje não, gente, viu? Passo para tu. Para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo, tá toda blogueirinha. Quem me dera. Para mim tá tranquilo. É mais ou menos isso aí mesmo. É o que você exatamente está fazendo. Para mim tá de boaça. Professor? Diga, Zé. Eu queria só fazer uma colocação. Na minha apresentação, eu estou indo muito pelo lado humano, ou seja, eu levo em conta que o aluno não tem só minha matéria, principalmente aluno do primeiro ano, eu acredito que deve estar pegando umas 7 matérias. Então, quando eu estou fazendo minha apresentação, eu resolvi não botar a data por semana, ou seja, eu tenho que terminar esse tópico até X semana. Eu botei ele em aberto, porque se naquele tópico eu sentir que o aluno está indo bem, eu adianto. Se eu vejo que ele não está indo, que a turma não está indo bem, talvez eu segure mais ele naquele assunto. Tudo bem. Por isso que eu não dividi em semana. Então, isso não tem nada a ver em termos de quando o senhor for avaliar isso, não, né? Não. Beleza. Isso aí é da sua autonomia, isso aí é da sua autonomia docente. Se você pensou desse jeito seu desenho didático, na apresentação saliente isso. Eu acho isso, inclusive, positivo. Porque, como mediador, eu penso que a turma tem que andar tudo sincronizado, não andar em função daqueles que teve oportunidades melhores e sabem mais do que aqueles que são mais lentos no aprendizado. Então, eu preferi deixar sem datas. Ou seja, eu pretendo dar o assunto todo, mas eu vou procurar equilibrar a turma com o assunto, não equilibrar com o meu tempo, mas tentar equilibrar para que eu possa mediar o assunto, pensando que eu esteja fazendo isso em sala de aula, né? Entendi. E vai tentar equilibrar esse tempo para que aqueles alunos mais desmotivados possa também trazer ele para a sala de aula, porque às vezes o aluno só está presente, mas não participa de nada. Então, eu penso assim.
Entendi. Não, para mim, ponto pacífico. Concordo aí, sem nenhum problema. Okay. É a forma como você desenhou, você estruturou seu desenho, está fechado. Ok, valeu, professor. Era só isso mesmo. Tranquilo. Eu estava preocupado aqui se eu colocava a data, porque eu vi os colegas fechando semanas, né? E eu preferi deixar em aberto. Aí é da sua autonomia. Isso aí está tranquilo. O que tem que ficar claro são aqueles critérios avaliativos que estão lá no barema. Você tem que definir para onde vai seu desenho didático, você tem que colocar uma interface de conteúdo, uma interface avaliativa, uma interface de comunicação e a videoaula. São esses 5 elementos que eu vou avaliar. O restante aí é da sua autonomia. Se você vai colocar por assunto, se você vai colocar com data, isso aí é da sua autonomia no desenho didático. Isso aí eu não faço nenhuma interferência, não. Obrigado. Nada. Então, semana que vem, você, Josimar, e de stand-by aí estão Rai, Lucilene e Genival. Fechado? Tranquilo, de minha parte. Sim, professor. Então, vocês se preparem para a semana que vem, porque se der, vocês já apresentam semana que vem. Se não der, se os amarelinhos aparecerem, a gente deixa vocês para o dia 14, tá bom? Beijo grande, bom final de semana. Vamos fechar aqui a gravação. Deixe-me encerrar aqui a gravação.